Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso webinar de hoje. E o assunto que iremos abordar será o que acontece quando uma pequena ou média empresa sofre um ataque cibernético. É um prazer tê-los aqui conosco. Eu sou a Letícia, gerente comercial da Blockbit, e vou guiar vocês nessa conversa sobre um tema extremamente importante para as empresas de todos os tamanhos, que é a cibersegurança. Eu gostaria de apresentar o nosso palestrante e vice-presidente de serviços da Blockbit, Guilherme Araújo, e nossos convidados, William e Heitor, especialistas em segurança na Blockbit. Hoje, mais do que nunca, proteger as informações sensíveis de uma organização se tornou fundamental para garantir não só a continuidade dos negócios, mas também a confiança de clientes e parceiros. E é por isso que estamos aqui hoje para discutir como podemos nos preparar e agir diante dos desafios crescentes do cenário de ameaças digitais. Então, fiquem ligados e no final abriremos para as perguntas. A agenda de hoje nós vamos falar por que as pequenas e médias empresas estão cada vez mais sofrendo ataques cibernéticos, quais são os ataques cibernéticos mais frequentes, os impactos dos ataques cibernéticos, medidas de prevenção para evitar que a sua empresa seja o próximo alvo e as soluções da Blockbit para proteger a sua empresa de ameaça cibernética. Guilherme, conta pra gente por que as pequenas e médias empresas estão cada vez mais sofrendo ataques cibernéticos. Muito obrigado, Letícia, pela apresentação. O objetivo hoje aqui é a gente explanar um pouco o assunto, porque as pequenas e médias empresas estão sofrendo tantos ataques cibernéticos. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que 40% dos ataques cibernéticos são direcionados para as pequenas e médias empresas. Isso evidencia que não só as grandes corporações estão sofrendo ataque, ou estão sujeitas a algum tipo de ataque cibernético, mas também as pequenas e médias empresas. Isso motivado pelo baixo investimento em cibersegurança. Muitas das PMEs não têm recurso financeiro e técnico suficiente para investir em solução de segurança mais robusta. Isso a torna um alvo muito fácil para os cybercriminosos. Um outro ponto importante é que os hackers percebem que as pequenas e médias empresas são mais vulneráveis. Então, a percepção da vulnerabilidade é importante. Como elas têm menos defesas, elas têm mais vulnerabilidade, têm mais riscos. E isso a torna também um alvo muito atraente para os atacantes, que muitas vezes não vai ter uma equipe dedicada de segurança e nem procedimentos para resposta a incidentes bem estabelecidos. Outro fator muito relevante é que as pequenas e médias empresas não entendem que elas têm dados valiosos dentro da sua rede. E isso a torna também um alvo muito fácil para os atacantes, porque as pequenas e médias empresas lidam com informações sigilosas, informações valiosas, por exemplo, como os dados dos clientes, as transações financeiras, a propriedade intelectual, e esses dados podem ser explorados e, quando são roubados, são vendidos pelos cybercriminosos. Outro fator extremamente importante é que a PME, pequena e média empresa, muitas vezes ela faz parte de uma grande cadeia de fornecimento de outras grandes empresas. Por exemplo, um fabricante de carro tem outras empresas menores que elas fabricam peças, elas entregam serviço, ela atende o cliente final. Isso é uma pequena e média empresa, mas tem uma conexão com uma empresa maior. E o cyber-atacante sabendo disso, que sabe que as empresas têm investimento menor, não têm proteção de segurança, têm vulnerabilidade, atacam essas empresas com o objetivo de chegar nas empresas maiores. Outro fator muito relevante é o aumento dos ataques automatizados. Hoje em dia, na internet, com os malwares, aplicativos maliciosos, as botnets, isso transforma as máquinas desses clientes em atacantes. Então, eles funcionam como zumbi e utilizam essas máquinas para atacar outros servidores. Ataque de negação de serviço e outros tipos de ataque. E também é muito relevante citar a capacidade de recuperação das pequenas e médias empresas. Elas têm dificuldade de se recuperar depois de ataque cibernético, e isso a torna muito suscetível a sofrer danos duradouros ou até mesmo encerrar suas operações. É importante ressaltar também que espera-se até 2025 um aumento de 15% no custo do cybercrime. Isso vai chegar a 11 trilhões de dólares.
Aproveitando que estamos falando sobre números e ataques, Guilherme, eu queria aproveitar a presença dos nossos especialistas em segurança que estão aqui e fazer uma pergunta para eles. William, quais são as principais brechas de segurança que os hackers costumam explorar em uma empresa? Boa tarde a todos. Obrigado, Letícia. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Heitor. Bem, as principais brechas, né, normalmente, que são exploradas, né, geralmente são através de credenciais fracas, né, ou comprometidas, por senhas fáceis, né, de adivinhar, ou senhas reutilizadas em múltiplas plataformas, né. Isso facilita muito o acesso não autorizado. Vulnerabilidade também, geralmente em software desatualizado, né? A falta de atualização e patch em sistemas e aplicativos deixa muitas brechas, né, conhecidas, né, abertas para exploração. Ataques de phishing, engenharia social, também os funcionários acabam sendo enganados, né, e podem acabar fornecendo acesso aos sistemas internos da empresa, né? Assim também como configurações inadequadas, geralmente configurações padrões incorretas em dispositivos de rede, servidores, etc., né? Também acesso remoto não seguro, conexões remotas que sem proteção adequada, né? Especialmente o aumento do trabalho remoto, né? Questão do home office, e a falta de monitoramento e detecção, né? Ausência de sistemas eficazes para monitorar as atividades suspeitas, né? E responder a esses incidentes em tempo hábil, né? E para mitigar esses riscos é crucial, né? Assim, implementar políticas de segurança robustas, né? Que utilizam soluções de segurança avançadas que protejam contra essas ameaças emergentes, né? E treinar os funcionários em práticas seguras, né? Perfeito, muito bom. Obrigada, William. Muito obrigado, William. De encontro com o que você disse, é importante ressaltar também que apenas 14% das PMEs estão preparadas para enfrentar esse tipo de ataque. Então, o investimento em cibersegurança é muito importante. Falando um pouquinho agora dos ataques cibernéticos mais frequentes que as pequenas e médias empresas têm sofrido, o primeiro item, que hoje é bastante conhecido praticamente de todo mundo, é o phishing. O significado phishing é pescaria, né? Então, é um tipo de ataque cibernético onde o cybercriminoso, o atacante, o hacker, ele finge ser uma entidade confiável. Pode ser um banco, pode ser um provedor de serviço, pode ser um fornecedor, pode ser inclusive um parente. O objetivo é enganar ali o funcionário para roubar informação, tá? Ou até para instalar algum malware no equipamento. Depois vão utilizar esses dados para algum outro tipo de ataque, utilizar esses dados para algo malicioso. E o phishing ele pode ocorrer, hoje em dia, por qualquer meio de comunicação. Você pode receber um phishing por SMS, você pode receber um phishing por WhatsApp, tem hoje em dia muita propaganda de empresas que às vezes nós fazemos algum tipo de relacionamento comercial e essa empresa às vezes manda uma notificação ou um atacante manda em nome dessa empresa e você acha que está conversando com uma empresa original, mas está falando com uma empresa falsa. E no e-mail é bastante comum. Nós acompanhamos aí diariamente mensagens de e-mail, por exemplo, com golpe da fatura falsa, onde recebemos uma mensagem, por exemplo, provedor de serviço de telecomunicação, avisando que a fatura do mês não foi paga e o serviço vai ser cortado. Para a pessoa resolver essa pendência, basta clicar no link, provavelmente um link malicioso, ou a pessoa vai induzir a pessoa a adicionar algum dados, pode ser o nome, CPF, ou pode ser para baixar um arquivo que vai acabar instalando malware ali dentro do computador dela. E tem outros tipos de phishing hoje em dia bastante comuns, né? Ser inspirado por e-mail, protesto judicial. Hoje em dia, muita gente está aproveitando a facilidade na compra pela internet e recebimento de encomendas pelos correios, e aí recebe uma notificação avisando que a encomenda está parada no centro de depósito correios. A pessoa precisa clicar naquela mensagem, naquele link para poder liberar aquela entrega. E vemos também muito no Instagram. Então, muitas vezes você pode ter aí um parente que tem sua conta do Instagram roubada, e aí essa pessoa manda uma informação dizendo que está vendendo algum produto, e a pessoa, e de modo errado, clica ali naquela mensagem ou manda dinheiro para alguém. Bastante comum também é o ransomware. Ransom significa sequestro, né? Então, é um malware que tem o objetivo de infectar a máquina, e ali ela fica mais ou menos hibernada durante um tempo, para a pessoa não perceber que tem uma coisa instalada.
Então, ela vai identificar quais são os arquivos daquela máquina, as pastas, e em um certo momento, a partir do comando de controle de alguém que, por exemplo, pode estar na Deep Web, alguém remoto, ativa ali o ransomware e ele vai criptografar essas pastas e arquivos e vai aparecer uma mensagem. E ali a pessoa é avisada que os arquivos foram criptografados, e a pessoa precisa fazer um depósito numa conta do Bitcoin que vai estar informada lá para ela receber a chave de volta. Esse malware, esse ransomware, pode entrar via phishing, então a porta de entrada para o malware muitas vezes é o phishing, a própria pessoa faz a instalação daquele malware dentro da máquina, e aí remotamente um atacante vai explorar ali e vai mandar criptografar os arquivos. Um caso bastante conhecido foi o WannaCry, em 2017. Esse malware conseguiu infectar mais de 230 mil sistemas ao redor do mundo. Se aproveitou de uma vulnerabilidade do Windows 7, do SMB versão 1.0, e aí, a partir de uma máquina infectada, ela conseguia se mover lateralmente e infectar outros equipamentos. Algo muito preocupante também é que hoje em dia nós temos o ransomware como serviço. Então, a Deep Web, os atacantes, pessoa mal intencionada, está inclusive investindo em marketing para divulgar esse serviço, e aí a pessoa mal intencionada pode contratar o ransomware como serviço, ela cita ali o alvo dela, e esse grupo de pessoas maliciosas cria esse ransomware, faz o phishing e manda para a pessoa, para a empresa que eles querem derrubar, causar algum mal. Isso tem, inclusive, suporte, você tem pessoas criminosas que até auxiliam na confecção desse malware. Tá? E é importante citar também que em 2023, 83% das empresas atacadas por hacks no Brasil pagaram resgate. Então, o valor médio foi 6,2 milhões. Vale destacar também que algumas empresas, quando elas pagam o resgate, ela não recebe dinheiro de volta, então fica com prejuízo na mão. Exatamente. Guilherme, nós sabemos que o ransomware é um tipo de ataque que tem afetado inúmeras empresas, né? E frequentemente vemos notícias de ataques que comprometem dados críticos e incluindo os próprios backups, que muitas vezes também acabam sendo criptografados pelos atacantes e tornando a recuperação ainda mais desafiadora. Eu gostaria de chamar novamente os nossos especialistas para abordar com mais profundidade esse tipo de ataque, que afeta especialmente pequenas e médias empresas, e quais medidas podem ser adotadas para mitigar esses riscos. Então, boa tarde, obrigado, Guilherme. Pegando o gancho do que o Guilherme falou, né? A questão aí do ransomware, ele causa esse prejuízo grande. No caso das pequenas e médias empresas, o valor pedido do resgate é exorbitante comparado ao investimento que ela tem de budget ali para poder fazer na área de segurança, né? A criptografia ali, muitas das vezes, é irreversível, né? A questão das chaves aí, algumas conhecidas, mas boa parte delas aí o pessoal acaba tendendo a pagar o resgate não tendo lá de volta os dados. Em relação a medidas, né, como fui falar da questão do backup, né, é importante a gente investir em soluções robustas aí de NGFW, para proteger esses dados e a rede de forma eficiente e, não menos importante, também promover a questão da conscientização, segregação de rede, uma postura de segurança mais firme, dentre outras formas, né? Até o phishing foi utilizado como meio de propagação desse malware, né? E é isso, pessoal. Muito bem, obrigado, Perfeito, então. Heitor. Obrigada, viu? E também tem um detalhe, né, Guilherme? A partir do momento que as empresas pagam o resgate, elas estão incentivando esse mercado de cybercrime, né? E não é o que a gente quer. Exatamente. Eu gostaria de ressaltar um ponto bastante importante citado por você. Alguns clientes que nós conversamos, eles citam que não tem muita preocupação com ransomware, porque eles têm um sistema de backup eficiente. E agora o desafio aumentou. Agora os atacantes estão também criptografando o sistema de backup. Exatamente. O ataque de negação de serviço, então, desde quando existe conectividade da internet entre equipamentos, o ataque de negação de serviço existe. Então, praticamente, eles nasceram junto, né? E o objetivo do DDoS é sobrecarregar os servidores, tá? Com uma requisição massiva, tá? Tanto de conexões, pode ser um servidor de e-mail que vai acabar recebendo milhares de milhões de e-mail,
vai sobrecarregar aquela máquina e ela vai parar de prestar aquele serviço originalmente que ela foi criada. Então, isso causa a indisponibilidade do serviço online, tá? Muitas PMEs acreditam que um ataque de ligação de serviço não atinge elas, porque como ela é um negócio pequeno, ela não tem acesso para a internet, mas é totalmente o oposto. Se a gente voltar um pouquinho do slide anterior, a partir de um ransomware ou a partir de um phishing, que acaba instalando malware ali para ela, vai utilizar a máquina dela como um zumbi. Então, às vezes, o PME é o causador do ataque de ligação de serviço, porque remotamente, a partir do comando e controle, o hacker, a pessoa mal intencionada que tem essa gama de equipamentos zumbi espalhados aí no mundo todo, vai utilizar essas máquinas para fazer requisições com serviço válido. Existem alguns casos bastante famosos, gostaria de citar, até para a gente acompanhar a evolução do tempo numa janela, como tem aumentado a quantidade de ataques e o tráfego que tem sido gerado. Em 2012, 6 bancos nos Estados Unidos, inclusive o JP Morgan e o Citigroup, que são bancos gigantes americanos, sofreu um ataque de negação de serviço e teve esses sites derrubados. É, esse ataque de negação de serviço conseguiu gerar 60 gigabits de tráfego por segundo. Tá? Já em 2016, teve um outro ataque de DDoS, que foi conhecido como Mirai. O Mirai conseguiu se aproveitar de soluções de IoT, pode ser uma câmera, pode ser um computador, pode ser uma geladeira, qualquer ativo que tivesse conectividade com a internet com senha fraca. Essa botnet chamada Mirai conseguiu agariar todos esses dispositivos, que somou um incrível 600 mil dispositivos no mundo todo, tá? E gerou um ataque de mais de 620 gigabits de tráfego por segundo. Repare que em 2012 foi 60 GB, em 2016, 620 GB. Tá? Um tráfego gigante. Então, tem muita máquina infectada ao redor do mundo. Agora, em 2020, teve o caso da Amazon, da AWS, e nesse caso, o pico de tráfego foi 2,3 terabits por segundo. Então, um número muito grande. E a PME pode imaginar que um ataque de de serviço na AWS não vai impactar ela. Vai sim, porque muitas pequenas empresas estão utilizando o cloud. Então, quando o serviço da AWS cai, podendo ser o servidor de DNS, podendo ser o hospedeiro da aplicação, vai atingir sim as pequenas e médias empresas. O malware é o software que foi criado para causar algum mal, né? Um software malicioso. Então, ele vai comprometer o sistema, não existe mais um malware que vai só deixar a máquina lenta. Ele vai fazer alguma coisa com o intuito de ganhar dinheiro. Pode ser utilizado como um zumbi, e aí os atacantes na Deep Web, os hackers na Deep Web, têm a conectividade na sua máquina e utilizam sua máquina como zumbi. Podem começar a roubar informações, capturar o seu acesso ao banco, capturar o seu nome, CPF, endereço ou qualquer informação sigilosa, ou utilizar o seu equipamento para disparar um e-mail, para disparar um phishing. Então, o objetivo vai ser causar algum mal dentro da sua rede. E o phishing. E o malware pode entrar, como eu citei, pelo phishing, o próprio usuário faz o download e instala. Pode chegar a partir de um dispositivo externo, por exemplo, o pendrive. Você tem que confiar muito o que você está conectando na sua máquina. Pode ser por uma vulnerabilidade de software. No caso do WannaCry, do ransomware, ele explorou uma vulnerabilidade da Windows, do Microsoft, e se espalhou lateralmente. Ou pode ser acessado via sites comprometidos. Você acha que está acessando um site verdadeiro e ali tem maliciosamente um arquivo para você fazer um download e fazer a instalação. E também com programas piratas. Então, programa que tem um certo valor, fazer aquisição, contratar como serviço. Algumas empresas escolhem utilizar um software pirata, e aquele software pirata e não existe almoço grátis, né? Você às vezes precisa de um crack para poder liberar a utilização do software pirata, e isso junto vai ter um malware que vai ser implementado, instalado ali no seu ambiente. Depois, uma vez instalado, algumas vezes ele pode ficar inativo durante anos, ninguém percebe que está rodando na sua máquina, e de repente você percebe que a rede está lenta, porque está fazendo um ataque de negação do serviço, ou vai criptografar os seus dados e pedir um resgate posterior. Uma informação bastante interessante, curioso, que eu chamo a atenção de todos aqui, nesse gráfico, que são os incidentes notificados ao 7BR. O 7BR é o Centro de Estudo, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil. É uma organização brasileira, para quem não conhece,
e eles são dedicados a coordenar e responder os incidentes de segurança cibernética, tá? Como os ataques de rede, fraude eletrônica. Então, quando as empresas têm alguma quebra de segurança, elas precisam reportar ao CERT-BR. Então, eu destaquei esse gráfico, nós podemos visualizar aí que é o valor de janeiro a julho de 2024. E nós temos ali do lado do mês a quantidade de malware e a quantidade de phishing, tá? Nós conseguimos perceber que a quantidade de phishing reportados, ataques reportados, é muito superior à quantidade de malware, tá? E aí eu vou aproveitar e solicitar a opinião aí do nosso especialista, entender por que a quantidade de phishing é superior à quantidade de malware. Ó, então, Guilherme, Letícia, o phishing ele aparece com maior frequência, né, nestes gráficos, porque é uma das táticas mais utilizadas, né, pelos cybercriminosos para iniciar os ataques, né? Especialmente pela questão de facilidade, né, de execução. É relativamente simples e barato para enviar e-mails ou mensagens fraudulentas em massa, né? E especialmente a questão do foco no fator humano, né? Phishing explora especialmente a parte de psicologia humana, né? Então, contando com uma distração ou uma falta de conhecimento do usuário, das pessoas que recebam estes e-mails, né? Vocês têm agora uma parte que o Heitor possa colaborar, meu amigo Heitor aí? Beleza, William, obrigado aí. Ainda sobre essa preferência do phishing, né? Sobre o malware, né? Como o William bem disse aí, os outros exemplos, tem a questão de que o phishing ele é a porta de entrada para outros ataques, né? Qualquer ataque um pouco mais avançado acaba se debruçando sobre o phishing por conta desse sucesso que ele tem em levar o usuário a instalar um malware por conta de uma promoção ou algo do gênero, roubo de credenciais, acesso de sistemas internos para poder prosseguir na Cyber Kill Chain. E ainda a dificuldade de detecção, né, do phishing frente a um malware, né? O malware, ele, tanto com a tecnologia que temos hoje, questão de assinaturas quanto a parte de comportamento, ele é mais facilmente identificado dentro do sistema do que um e-mail ali que, com filtros personalizados, acaba não pegando, né? Mas os filtros automáticos acaba deixando passar fácil, cai na caixa do usuário, o usuário clica e dá início aí toda aquela cadeia de ataque que a gente bem vê. E por isso que a gente dá essa recomendação forte, né? Que as empresas façam esse investimento aí em soluções aí como o NGFW, né? Pois incorpora inteligência avançada aí contra ameaças e inspeção profunda de pacotes. Muito bem, muito obrigado, Heitor, pela sua contribuição. Nada. Então, quais são os impactos imediatos de um ataque cibernético, né? Então, nós temos ali o risco que a empresa está sujeita, tem a exploração da vulnerabilidade pelo atacante, então tem a via de fato. Então, que impacto vai ter imediato nas pequenas e médias empresas? Primeiro, obviamente, a interrupção das operações. Então, quando você tem um ataque de ransomware, de um malware que impacta na rede, que derruba o serviço, que criptografa as informações, que derruba o roteador, que isola a conectividade da rede, você vai ter o seu negócio parado. Então, vai paralisar o sistema de informática, vai interromper as operações totalmente, e isso vai impactar no negócio das organizações. Quanto tempo as organizações, principalmente as PMS, conseguem ficar sem vender, sem faturar, sem atender o seu cliente? Então, a perda de dados sensíveis, com vazamento das informações confidenciais dos clientes, acontece, tá? No cyberataque. Aí pode ser o vazamento do cartão de crédito, dos dados pessoais, ou para fazer uma aquisição naquele momento, vai clonar o cartão, vai utilizar ali durante pouco tempo, ou vai vender esses dados na Deep Web para outras pessoas utilizarem. Umas vezes, a pessoa tem esse seu cartão clonado e não utilizar na hora, utilizar depois, porque isso acaba virando um comércio. Então, o dano à reputação dessas empresas é óbvio, né? Pois o incidente de segurança vai fazer que as empresas percam a preferência dos seus clientes. Quem vai confiar os seus dados numa empresa que teve o seu banco de dados roubado e os dados sensíveis vazados? Né? Muito comum, perguntando amigos, parentes, clientes, fizeram compra do cartão de crédito, pelo cartão de crédito, durante pouco tempo, o cartão de crédito clonado. Então, você vai comprar novamente essa mesma empresa, você vai evitar, com certeza, de manter negócio. E aí o impacto do custo financeiro total aí pode sair muito caro,
pois vai ser necessário fazer um investimento para recuperar a empresa novamente, colocar tudo no ar e investir na prevenção. Tá? Investir na prevenção, depois que o problema acontece, pode ser muito mais caro, porque projeto que é executado rápido, na emergência, acaba custando mais do que se ele fosse planejado. E também com custo, com uma consultoria, para identificar o que foi, aconteceu e depois fechar as portas que estavam vulneráveis ali dentro do ambiente das PMS. E a consequência a longo prazo? Então, a falta de implementar adequadamente as medidas de segurança, investimento, temos uma tríade, investimento em processos, produtos e pessoas, tá? Investimento em produtos é essencial, então a gente pensar na evolução da confiança dos clientes a longo prazo, eles vão deixar de acreditar na capacidade da empresa em proteger os seus dados. Hoje em dia o comércio eletrônico é enorme, todas as empresas estão no e-commerce, então, praticamente, você pode comprar tudo pela internet. Você pode fazer compra pelo mercado pela internet, você pode comprar produto eletrônico, pode contratar serviço, não precisa mais sair de casa. Mas, com isso, você tem seus dados trafegando no modo digital também. A empresa, depois de um ataque cibernético, ela pode sofrer ações judiciais, multas regulatórias. Por exemplo, a LGPD especifica que a multa pode variar de 2% a 10% do faturamento, tá, global da empresa. Muitas vezes, uma multa de 10% para uma PME pode ser muita coisa, ela pode quebrar. O limite máximo da multa ali chega a 50 milhões. Para algumas PMEs, isso é muito dinheiro. Pensar também na indenização. Quem se sentir, o cliente, o consumidor, se sentir lesado, que teve seus dados vazados, pode sim processar as empresas. Então, além do custo que ela vai ter com as multas, pode ter processo judicial também. E temos que pensar também, se as empresas pensarem em fazer um seguro, as seguradoras tendem a evitar cliente com histórico de vulnerabilidades significativas. Se tiveram problemas no passado, a seguradora, como acontece com o carro, ela pode negar o seu seguro também, porque você não tomava conta corretamente do seu negócio, da sua segurança. Agora, como se proteger, né? Falamos do problema e agora vamos falar da solução. A Blockbit. Tudo isso que você comentou, Guilherme, até para a gente depois falar aí sobre o Blockbit plataforma, é extremamente relevante, né? Porque se para as grandes empresas os impactos financeiros, operacionais e de imagem já são imensuráveis, imagina só esse cenário para as pequenas e médias empresas. E a interrupção das operações ou o pagamento de um resgate pode gerar um impacto financeiro tão significativo que pode até levar à falência, né? E além disso, a questão da credibilidade com clientes e fornecedores, que foi o que você comentou também, é ainda mais crítica, já que as pequenas e médias empresas acabam tendo uma marca um pouco mais vulnerável em comparação com as grandes corporações, acaba tornando também o dano à imagem muito mais severo, né? Muito bem, muito obrigado, Letícia, pela sua contribuição. Então, proteção. Um produto de Next Generation Firewall é uma solução essencial, primordial e principal, como eu disse, de proteção para o seu ambiente de rede. Então, todo o tráfego que passa entre a internet e a rede interna entre a internet, precisa passar por um caminho. Então, o Blockbit Next Generation Firewall é uma solução completa, é uma plataforma de Secure SD-WAN com firewall de proteção camada 7, que trata desde a conectividade até o usuário. Então, todos os dados que trafegam pelo Blockbit, a gente consegue fazer algum tratamento. Nós conseguimos ter visibilidade do ambiente, com dashboard, uma janela que identifica pessoas, capacidade delas de política de segurança, o que é permitido delas acessar, com as funcionalidades, o que foi bloqueado, o que foi liberado com o montante de tráfego. Então, Next Generation Firewall, recursos de Application Control, Advanced Threat Protection, proteção de IPS, proteção de Web Gateway, proteção de Data Loss Prevention, suportamos Virtual DOMAIS, suportamos também o Zero Trust Network Access. A partir do momento, não confiamos em nenhuma rede. Tudo tem que passar pelo Blockbit com um cliente que vai permitir que aquele usuário consiga acessar o que for, tanto para a internet quanto para a rede interna. Temos também um produto de Secure SD-WAN. Então, além da proteção de rede, nós entregamos garantia da conectividade. Hoje em dia, como se tem, nós precisamos manter a empresa 100% online e a utilização de um link de internet às vezes não é o suficiente. Precisamos de 2, 3, 4, 5 links de internet. Então, a solução Blockbit
é a ferramenta capaz de conectar todos esses links, identificar como é que está a utilização desses links, garantia de banda, perda de pacote, latência, e trafegar com o melhor link, com a melhor solução. Guilherme, aproveitando que você mencionou o Blockbit Platform, eu queria antecipar uma novidade muito importante para a Blockbit e também para nossos parceiros e clientes. Nós vamos lançar um novo produto que proporcionará uma segurança ainda mais robusta e completa para os nossos clientes. E a melhor parte é que o lançamento já vai ser agora em outubro. Guilherme, você pode contar para a gente um pouco sobre o XDR e o CIEM da Blockbit? Com certeza, Letícia. A novidade que a Blockbit lançou no mercado agora é o XDR, é a solução que vai ficar implementado no desktop, tanto no servidor quanto no usuário, e a partir desse momento que nós temos o XDR instalado, nós conseguimos monitorar tudo o que acontece com aquela máquina. Então, além da visibilidade que o Next Generation Firewall tem com o tráfego de rede, agora nós teremos com a máquina do usuário, com um endpoint. Então, vamos conseguir identificar quando um ataque começou, por onde ele entrou, vamos ter visibilidade do que está instalado naquela máquina, quantidade de memória, teremos visibilidade das aplicações que estão rodando, a gente consegue fazer uma whitelist, uma blacklist, bloqueando o permitido a aplicação rodar, verificação de comportamento daquela máquina, inclusive se iniciar uma criptografia de disco ou de arquivos, a gente vai ser alertado, tá? E aí a gente consegue isolar aquela máquina da rede. Com resposta a incidentes, se acontecer alguma coisa na máquina, a gente desativa a placa de rede, a gente cria alguma ação para ter ali a resposta para aquele problema que está acontecendo no ambiente. E temos solução agora completa de CIEM também. Então, o que o CIEM será responsável? Será responsável por receber todas as informações do XDR. Então, o XDR gera dados, gera uma quantidade massiva de informação do que está acontecendo com o endpoint. Então, a gente precisa de uma ferramenta poderosa, que é o CIEM, para receber todos esses logs e conseguir fazer a correlação desses eventos, para dar uma informação, o que é preciso ser tratado no momento certo. Como a rede de dados gera muita informação, o cliente final precisa saber o que eu vou tratar primeiro. Qual que é o evento mais perigoso para o meu ambiente? Onde que eu tenho que focar toda a minha energia? Então, essa solução vai ser fornecida em cloud, então todos os dados serão enviados para a cloud, para o nosso CIEM, e lá nós fazemos todo o tratamento da informação. Tudo isso em tempo real. Muito bom. Guilherme, muito obrigada por todas as explicações, conhecimento que você nos passou aqui. No final desse webinar, nós vamos abrir para algumas perguntas, então eu ainda te chamo de volta para cá, tá bom? E Obrigado, Letícia. agora eu quero falar para vocês como a Blockbit pode proteger a sua empresa de ameaças cibernéticas. Então, primeiro, quais são os 5 motivos para escolher a Blockbit? O primeiro é a confiança. Nós temos uma tecnologia comprovada há mais de 20 anos no mercado. Segundo motivo, liderança. Nós protegemos milhares de empresas e milhões de usuários com a nossa solução. Terceiro, preço. Trabalhamos com a melhor relação de custo-benefício do mercado e trabalhamos com a moeda em real. Quarto motivo, inteligência. Já analisamos milhões de ameaças para bloquear bilhões de ataques dentro do nosso laboratório próprio. E, por último, o atendimento. Nós somos a única empresa do segmento com suporte até o nível 3 no Brasil, em português, entregando aí mais facilidade no atendimento aos nossos clientes. Falando sobre Blockbit em evidência. Atualmente, a Blockbit possui mais de 5.000 clientes corporativos na nossa base, mais de 2 milhões de usuários protegidos com a nossa solução. E aqui nós trazemos alguns dos nossos cases de sucesso, né, da Blockbit, que vocês conseguem visualizar de uma forma mais fácil. E com a Blockbit é fácil estar seguro, porque você consegue simplificar a sua rede, unificando conectividade com o SD-WAN e segurança com o Next Generation Firewall da Blockbit.
gerenciar todos os seus ativos de um único só lugar, através do gerenciamento centralizado, configurar automaticamente seus dispositivos com o Zero Touch, reduzir o tempo com uma interface amigável e intuitiva. Então, o Blockbit ele foi desenvolvido justamente para trazer facilidade no gerenciamento. E também ter mais qualidade e performance com um preço acessível, que também é muito importante. E afinal, o que é o SaaS da Blockbit? O SaaS da Blockbit, ele reúne segurança e preço num modelo de assinatura mensal. Então, você não precisa fazer nenhum investimento inicial e a gente faz o aluguel do equipamento. E tudo isso você consegue inserir como uma despesa operacional, como OPEX. Esse modelo também te dá flexibilidade para mudanças, que é algo muito importante quando a gente pensa que a nossa empresa, o objetivo são as melhorias e o crescimento delas sempre, né? E esse crescimento, ele sempre vem atrelado a mudanças. Consequentemente, o crescimento da empresa reflete também no crescimento operacional que ela vai necessitar. E com isso, necessita alguns ajustes na tecnologia para poder acompanhar esse avanço, né, esse crescimento da empresa. E no modelo SaaS da Blockbit, você tem essa flexibilidade de conseguir ajustar a sua necessidade diretamente no seu modelo de contrato com a Blockbit. Então, a gente consegue crescer junto com vocês nessa jornada. A garantia de funcionamento ela é por todo o tempo do serviço prestado. Você consegue ter mais opções de serviços inclusos e é uma tendência de mercado. Os benefícios de comprar o SaaS da Blockbit. Então, zero investimento inicial, né? Esse é um dos grandes benefícios, onde você consegue trabalhar de uma maneira muito mais fácil com o seu orçamento, né? E também conseguir investir em outras tecnologias. Você tem a minimização tributária nesse modelo, né, como serviço. Tem a possibilidade de agregar serviços e também até conseguir fazer ajustes como uma alta disponibilidade e até adicionar camadas de serviços. Você não tem tecnologia obsoleta, então você está a todo momento com a última versão do Blockbit. Fácil escalabilidade, né? Que é isso que eu comentei com vocês agora, né? Você ter a chance da sua tecnologia acompanhar a sua necessidade. E o mais importante é que seja acessível para todos, né? E a gente traz o Blockbit justamente com essa acessibilidade para todos os tamanhos de empresa. E aí nós temos 3 modelos de SaaS da Blockbit. Temos desde o mais básico até o mais completo. Então, o nosso primeiro modelo, nosso primeiro plano é o SaaS Basic. Ele contempla a locação da solução, o suporte básico e o pagamento mensal. Já no SaaS Plus, ele também tem a locação da solução, o suporte básico, o pagamento mensal, e ele tem o Plus, que é a instalação e configuração por parte da Blockbit. E o SaaS Premium, que é o nosso plano mais completo, ele também tem todos os itens do Plus, mas ele tem ainda suporte avançado, 24/7, sem limitação, operação do ambiente por parte da Blockbit, monitoramento contínuo e respostas a incidentes. Então, esse é o modelo mais completo para aquelas empresas que gostam de deixar a operação do ambiente, né, para a Blockbit conseguir fazer essa gestão por eles. E o melhor disso tudo é que essa oferta ela é a partir de R$ 199 por mês. Então, quando eu falei lá atrás que a Blockbit trabalha com a melhor relação de custo-benefício, de fato, a gente procura sempre trazer uma solução que tenha qualidade, mas que caiba dentro do orçamento de todas as empresas. E nós temos alguns sistemas de apoio que são muito importantes e são fundamentais para essa relação. Então, por exemplo, o Blockbit Univest, ele é uma plataforma EAD de treinamentos gravados com nossa trilha completa técnica. Então, aquela empresa que optou pelo SaaS Basic, onde não tem uma instalação prevista, né?
você tem a possibilidade de aprofundar o seu conhecimento no Blockbit University e lá você encontra todo o conteúdo para isso. Então, aquela empresa que prefere, né, fazer a atuação diretamente tem a possibilidade de acessar o nosso conteúdo, né, e depois conseguir fazer uma instalação sozinho. O Blockbit Chat AI. O Blockbit Chat AI, ele é muito importante e ele tem uma eficiência muito grande para os nossos parceiros, para os nossos clientes. Então, ele é um chat via inteligência artificial que você consegue 24 horas por dia acessar. Então, você consegue fazer qualquer tipo de pergunta relacionado a Blockbit, desde informações sobre a empresa, mas o principal, dúvidas técnicas. Então, você está com alguma determinada situação, ou você está no meio de uma implementação, gostaria de lembrar como faz determinada coisa dentro do Blockbit. Ao invés de você acessar novamente o Univest e procurar qual que era a aula que falava sobre aquele conteúdo, você consegue, de uma forma mais fácil, perguntar para o chat AI, por exemplo, como eu configuro a VPN SSL da Blockbit. Ele te traz de forma imediata todas as informações, passo a passo, por item, o que você deve fazer. E ele, inclusive, adiciona conteúdos complementares. Então, ele coloca links, né, com informações que fazem sentido para aquela resposta e também adiciona vídeos sobre esse assunto. E aí nós temos o Blockbit Fórum, que é um ecossistema da Blockbit. O fórum, ele é dedicado para clientes, parceiros e profissionais de tecnologia e é um ambiente colaborativo onde todos conseguem interagir com perguntas, respostas, indicações e tudo mais. E por último, o nosso Blockbit Portal é o nosso portal oficial de abertura de chamados com a Blockbit. Então, esses são os nossos 4 sistemas de apoio que dão muita base, dão muito conhecimento para aqueles clientes, para aquelas empresas que gostariam de se aprofundar um pouco mais no tema de Blockbit. Pessoal, estamos chegando ao fim, mas antes de finalizarmos, como prometido no início, nós vamos abrir para as perguntas. Então, fiquem à vontade para enviar suas perguntas aqui no chat e nós vamos selecionar as principais para discutir aqui nesses últimos minutos que nós temos, tá? Só um momento que eu vou ler as perguntas aqui de vocês e selecionar algumas. Então, vamos lá. Primeira pergunta recebida. Quais são os principais benefícios do modelo SaaS da Blockbit em comparação com a compra tradicional de licenças de software e equipamentos? Bom, vamos lá. Essa eu mesma vou responder aqui para vocês, tá? Um dos principais benefícios do modelo SaaS é de não ter um investimento inicial. E no modelo tradicional de compra, é necessário você investir antecipadamente, tanto em equipamentos quanto em licenças, o que pode acabar dificultando o orçamento para aquele projeto, né? E no modelo SaaS, por outro lado, você paga mensalidade fixa sem a necessidade de grandes investimentos iniciais, facilitando muito mais a viabilidade daquela implementação daquela tecnologia. Outro grande benefício é a flexibilidade para adaptar o plano conforme as necessidades da sua empresa. Então, se sua estrutura de negócios crescer, você pode facilmente ajustar o plano com a Blockbit de acordo com a nova necessidade e sem dificuldade nenhuma, tá? Isso garante que a sua solução de segurança acompanhe o ritmo do seu crescimento sem interrupções ou grandes investimentos adicionais, tá? Espero que eu tenha conseguido responder a sua dúvida. Próxima pergunta, gente. Uma empresa que não possui profissionais de TI dedicados pode adotar o SaaS da Blockbit com facilidade? Quais são os recursos de suporte oferecidos para auxiliar na implementação e gestão da solução? Sim, com certeza. Empresas que não possuem profissionais de TI qualificados podem sim
e tranquilamente adotar o SaaS da Blockbit. E a grande vantagem aqui é a flexibilidade dos planos oferecidos, incluindo o SaaS Premium, que é ideal para aquelas empresas que preferem deixar a gestão da operação de segurança com a Blockbit, né? E com esse plano, você recebe o suporte avançado, a operação do ambiente, além de monitoramento contínuo e respostas rápidas a incidentes. E o SaaS Premium da Blockbit, ele é perfeito para empresas que não dispõem de uma equipe de TI especializada ou que desejam focar os seus profissionais no core do seu negócio, deixando a parte de segurança nas mãos de uma empresa confiável e especializada nisso. E aí nós temos mais uma pergunta, pessoal. Chegou uma pergunta aqui, Letícia, do nosso colega. A pergunta é a seguinte: o XDR CIEM será uma caixa à parte ou integrado ao Firewall? Muito O bom. Firewall é uma solução de proteção de rede. O XDR fica instalado no endpoint. O CIEM, que vai receber essa informação, vai estar rodando em nuvem, tá? Então, lá na nuvem, o cliente contratar esse serviço da Blockbit vai ter um portal e lá daquele portal vai receber as informações do XDR que está instalado nas máquinas desse cliente. Então, é apartado do Next Generation Firewall. O Next Generation Firewall é uma solução de rede e o XDR é uma solução que roda o CIEM na nuvem. Fica a instalação no desktop ou servidor, mas manda toda a informação para a nuvem. Perfeito. Boa pergunta. E tem mais uma aqui que chegou. O SaaS da Blockbit é adequado para empresas de qualquer segmento de mercado? Como a solução se adapta às necessidades específicas de diferentes setores, como varejo, saúde ou finanças? Guilherme, deixo Tá? essa pergunta para você responder. O Blockbit, Next Generation Firewall, tem diversos recursos, né? Vai desde uma solução completa de Firewall em si, né? Firewall da camada 7, até a solução de SD-WAN. Então, o SaaS da Blockbit é adequado para qualquer tipo de empresa, de qualquer segmento. Citar um exemplo. A empresa do varejo. Então, a gente tem recurso dentro do Next Generation Firewall para proteger redes distribuídas, que o varejo pode ter uma matriz e várias filiais, e aí vai garantir a segurança das transações, tanto transações online, quanto o dado que está offline. Trafegou por dentro do Blockbit, a gente consegue fazer algum tipo de proteção em múltiplas lojas. A gente tem equipamento de grande porte, equipamento de pequeno porte, então você consegue fazer essa proteção distribuída. Na parte da saúde, o importante são os dados sensíveis do paciente. Nós temos recurso, por exemplo, o DLP, por exemplo, o controle de aplicativo e o controle de tráfego, que a gente consegue manter a empresa dentro da norma da LGPD. No sistema financeiro, no setor financeiro, que é um segmento bastante crítico, a gente tem proteção contra ataques avançados, então contra as ameaças avançadas, contra os cyberataques, que o foco é integridade e a confidencialidade dessas operações financeiras. Então, passou pelo Blockbit, a gente vai ter algum recurso que a gente consegue customizar a ferramenta para atender aquele segmento de mercado. Perfeito. Guilherme, chegou mais uma pergunta aqui, ó. A solução de endpoint tem MDR? O MDR é um Managed Detection Response. Então, a Blockbit, sim, o XDR vai ser uma solução de MDR. A gente vai fazer a gestão para o cliente desse risco que o XDR vai identificar. Então, vai ser uma solução completa. A gente tem o XDR na ponta com o MDR para fazer a gestão desse risco, dessas vulnerabilidades. O XDR identificar. Perfeito. Obrigada, Guilherme. Nada. Chegou mais uma pergunta aqui, antes da gente finalizar essa parte. Hoje eu tenho o Blockbit, UTM, para mudar para o SaaS, o que devo fazer? Você pode acessar o seu gerente de contas para poder agendar uma reunião, para fazer uma análise do seu ambiente, o que precisa, para a gente poder fazer a sugestão da modificação, tá bom? Pode agendar junto com o gerente de contas e o técnico vai acompanhar para poder conduzir você nessa nova jornada. E aí nós temos uma pergunta aqui. Vocês vão fazer um webinar sobre XDR? Sim. Eu, inclusive, vou falar isso daqui a pouquinho, tá? Chegou mais uma, gente. Essa vai ser a última que eu vou responder aqui, tá? Como aplicar, Guilherme, como aplicar em um provedor de internet?
Eu Entendi acho bem. que Se a pergunta é, se você puder complementar um pouquinho mais a sua pergunta, né, ser um pouquinho mais específico aqui. somos prestadores de serviços de TI e atendemos diversas empresas com locais geograficamente distantes, integrados por VPN. Podemos usar soluções apresentadas nesse tipo de ambiente? Sim, e quando você tiver uma VPN, ela vai acabar tendo um terminador da conexão. Então, entre esse caminho, entre a origem do tráfego e o final do tráfego, você pode implementar a solução de segurança. Quando o tráfego rodar em claro, a gente consegue fazer a proteção dos dados. Perfeito, Guilherme. Muito obrigada. Bom, pessoal, parece que nós conseguimos responder a maioria das perguntas aqui. Se caso a sua dúvida não foi respondida ou se você quiser conversar mais detalhadamente sobre alguma questão, a nossa equipe estará à disposição. Vocês conseguem escanear o nosso QR Code e entrar em contato conosco. Agora, antes de finalizarmos, eu quero reforçar com vocês que em outubro teremos um novo webinar. E dessa vez ele será ainda mais especial, pois nós vamos fazer o lançamento oficial do novo produto da Blockbit, que vocês conheceram um pouquinho sobre ele aqui. Esse novo produto vai trazer um nível de segurança ainda mais avançado para os nossos clientes, com funcionalidades inovadoras que vão transformar a forma como as empresas protegem seus ambientes digitais. Então, fiquem de olho nas nossas comunicações para ter mais detalhes sobre a data e o horário do webinar. Por fim, gostaria de agradecer a todos que participaram do webinar de hoje. Esperamos que as informações tenham sido úteis e que saiam daqui com novas ideias sobre como melhorar a segurança da sua empresa. Foi um prazer contar com todos vocês e nos vemos em outubro para mais uma grande novidade. Obrigada! Obrigado, pessoal. Até a próxima.